A pedido de um irmão, vamos tratar sobre o assunto da honra. Os pastores têm ensinado que você deve honrar seus líderes e honrar os pastores, toda a liderança da igreja. Isso significa que você deve prestar homenagens, presentes, serviços, salários, ofertas especiais, primícias e coisas desse tipo. Inventaram a tal da unção que você honra, é a unção que você atrai. É uma Bíblia paralela, não está nas Escrituras. Mas como a palavra de Deus trata sobre a questão da honra? Bom, 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, diz que ao único Deus seja a honra e a glória para sempre. Nos 10 mandamentos nós temos pai e mãe, sendo necessário nós darmos honra a pai e mãe para que se prolongue nossos dias. A viúva, 1 Timóteo capítulo 5, 3, honre as viúvas. Aos outros, amai cordialmente uns aos outros no amor fraternal, Romanos 12, preferindo em honra ao outro. Você prioriza a honra ao outro e não buscando a honra para si. E Romanos 13, verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, a honra. E para finalizar, no mesmo texto que nós lemos sobre a viúva, 1 Timóteo capítulo 5, mas agora no verso 17. Aos presbíteros que governam bem, seja estimado por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então nós vemos a necessidade de honrarmos a Deus, ao pai e à mãe, à viúva, aos outros, a quem merece e também aos presbíteros. Só que a ênfase que tem sido dada dentro das igrejas é sobre você honrar os seus líderes, honrar os seus pastores. E tudo o que vem de honra, e tudo que vem de você honrar financeiramente, presentear, agradar e obedecer e ser leal, toda essa carga de virtudes sendo colocada para cima dos líderes, porque eles querem ser obedecidos sem serem questionados de maneira nenhuma. Mas vejamos, nós devemos honrar os pastores? Se sim, como devemos honrar? E dentro da igreja, a pergunta é, dentro da igreja dos que outorgam para si as honras, que pedem as honras, eles têm honrado as viúvas? As viúvas aqui no caso são as pessoas necessitadas, que era no caso das viúvas na época. Hoje tem viúva que tem aposentadoria, que tem pensão, algumas ainda precisam, ainda necessitam, mas de forma geral, os irmãos que necessitam, que precisam de ajuda, eles têm sido honrados pela igreja, cuidados pela igreja, recebido algo que lhes dê dignidade, o socorro devido. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos. Dentre os 10 mandamentos, você está a honra ao pai e à mãe. Às vezes o pastor, o líder religioso, está exigindo honras para si e não está ensinando na igreja que a igreja deva honrar os pais, que cada membro deve honrar o seu pai e a sua mãe. Pelo contrário, às vezes tira essas pessoas do meio das suas famílias, tira o tempo delas de qualidade com seus familiares e atrai para si, dizendo que eles precisam de honra. Quantas vezes a gente ouve relatos aqui, os pastores exigindo dos irmãos fazerem rotina de faxina na casa dele, serviço de motorista. Ele tem ensinado aos irmãos a fazerem isso pelos pais, a honrar financeiramente os pais. O cara honra mais financeiramente o pastor do que o pai e a mãe. Às vezes o pai e a mãe estão numa necessidade, está precisando de um socorro, e ele vai lá e coloca no paletó do pastor, e o pai e a mãe precisando, sendo que não é mandamento honrar o pastor, é mandamento honrar pai e mãe, o mandamento com promessa. E a preferência de você honrar ao outro em detrimento de si mesmo. Um verdadeiro evangelho, ele está nisso, Romanos 12, 10, em que você dá preferência que o outro seja honrado. Não, pode sentar aqui. Quantas vezes eu já vi bons pastores entrarem na fila para receber a refeição lá no retiro, e eu tenho isso bem na memória, tive ótimos pastores, e você dizia, não, vai lá na frente, pode ir lá, pastor, fura a fila lá, e o pastor olha e vê um monte de senhoras, senhores, mães, que precisam dar primeiro aos filhos e depois pegar o alimento para si, e ele fala, não, meu filho, estou aqui conversando na fila, vai lá, fica à vontade, dando honra aos outros e não preferindo a honra para si. Mas essa cultura de honra aí vigente, esses ensinos de honra estão atraindo a honra para si. Querem os melhores lugares, se não for assim, depois vão dar um sermão na igreja, descendo o cajado na igreja, machucando os irmãos. Honra os que merecem. Aqui, Paulo estava falando em Romanos capítulo 13, verso 7, que existe na sociedade, por exemplo, governos que você deve temer, você deve temer a lei, você deve temer a punição policial que pode levar preso o criminoso. Então há instâncias de temor, há instâncias também de você dar o tributo devido.
é aconselhável. O próprio Senhor Jesus pagou os seus impostos e ele diz a quem honra, honra. E isso falando num sentido, é claro que a gente pode colocar num sentido amplo, mas nesse caso aqui estava falando mais em termos das ações governamentais, porque ele dizia sobre tributos e impostos, sobre o temor e sobre honrar, sobre tratar com respeito as autoridades, tratar com respeito. Quando você vai lidar com um policial, você o trata com o devido respeito da farda. Quando você vai tratar com um magistrado. E também quando a gente trata com outras pessoas, como nossos professores na escola, na faculdade, nós cristãos os tratamos com honra. A honra devida do título deles, do ensino que eles estão nos dando. A gente trata com honra nossos mestres nas artes marciais. Então é natural que os mestres sejam tratados com esse respeito, com essa honra, que é sinônimo de respeito. Finalmente, a honra aos presbíteros. Aqui estava falando sobre 1 Timóteo capítulo 5, a partir do 17, falando sobre honrar, assalariar os presbíteros. Paulo trata disso não só nesse texto, trata em diversos. Ele diz que ele mesmo não queria ser pesado para a igreja, que ele trabalhava para poder aliviar a carga da igreja financeiramente, mas ele dizia também que ele poderia, que aquele que vive trabalhando para a igreja, vive trabalhando para o altar, que é digno de receber o seu sustento do altar, que ele poderia até constituir família, mas ele preferia não, para exatamente ser leve para a igreja nisso também, facilitar a missão. Mas ele defende os presbíteros, principalmente os bons, os que são bem empenhados, eles devem receber dupla honra. Não deve deixar o presbítero sem o sustento. E ele recita até um texto do Antigo Testamento: não ligarás a boca ao boi que debulha. Então o boi ele pode se alimentar enquanto ele está trabalhando. Digno é o obreiro do seu salário. E aí ele segue o texto, né? Que é o texto que não vai ser dada ênfase nesses lugares que ensinam a cultura da honra aos pastores. Porque diz assim: não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então é possível que se denuncie um presbítero que tenha cometido algum exagero, algum abuso, algum assédio, qualquer coisa, qualquer pecado, crimes, né? Ele diz, pode sim receber denúncia contra o presbítero, mas que tenham mais testemunhas. Eu quero perguntar, nesses lugares onde exigem honra aos pastores, você encontra espaço para denúncia também? E aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E ainda é dito assim: os que pecarem, repreende eles na frente de todo mundo, para que os outros tenham temor. Como um exemplo. Então, publicamente, ele ensinava que publicamente deveria exortar esse que pecou, para que o exemplo dele viesse a causar temor nos outros, de pensar, eu não vou fazer isso, eu não vou cometer isso, eu já estou sendo repreendido, eu já estou sendo ensinado pelo que eu estou vendo na vida do outro. Então isso daqui não é abordado de maneira nenhuma, só é abordado a hora da honra e atribuindo muitos outros textos bíblicos. Olha, nós falamos aqui sobre honrar a Deus, pai, mãe, viúva, aos outros, aos que merecem, aos presbíteros. Tem honra para todo mundo. Só que na igreja do Lobo, a honra é só para ele. A honra é só para ele. Agora vamos comparar. Compare a honra que nós devemos dar a Deus e aos pastores. Ela é igual? Não, a Deus é uma honra infinitamente superior. Vamos botar outra balança. A honra que devemos dar a pai e mãe e aos pastores, ela é igual? Ela é superior? Como é? Ao pai e mãe é infinitamente superior também. A de Deus em relação ao pai e mãe é infinitamente superior. Mas a do pai e mãe em relação aos pastores, pai e mãe é muito maior a honra que devemos dar a eles. A igreja honra as viúvas. Você vê esse que exige honra para si. Ele honra ao outro. Ele honra aos outros. Ele dá preferência da honra aos outros, ao que merece. Ele honra também. Então, a honra, ela está para todo mundo. A pergunta é se esse que exige honra para si, se ele honra aos outros, se ele dá preferência de honra aos outros, se ele ensina a honrar pai e mãe, ou se esse negócio de honra é tudo um engodo dele para que ele seja honrado, para que ele seja remunerado, para que ele seja presenteado. Então nós devemos abrir o olho para isso, porque isso é uma manipulação das escrituras. A cultura de honra do cristão, o jeito de ser, de honrar como o cristão ele honra, ele respeita os mais velhos, ele respeita e honra
os seus mestres, seus professores, e também nós honramos nossos pastores. Os pastores podem sim ser remunerados de forma digna e não milionária, não se fica rico com o ministério. O pastor pode ser rico, ele tem um negócio próprio, ele tem meios de ganhar diferente, mas ele não está enriquecendo às custas de você, do membro da igreja. Ele está enriquecendo pelo negócio dele, ele é muito capacitado, o cara tem essa condição, e Deus o abençoou nisso também, nisso não tem problema. O problema é ele exigir muitas honras para que o enriquecimento dele venha através das tais honras. O cara que não ensina a honrar pai e mãe, a honra a Deus, ele quer uma honra divinal para ele, uma honra de Deus para ele. Então vamos abrir bem os olhos para isso. Está tomando uma proporção enorme esse negócio de honra, e muitos pastores estão recebendo envelopezinhos no seu paletó por causa disso. Fica de olho, leia bastante a palavra de Deus. Deus te abençoe muito.